Eu olhava para as velas que derretiam lentamente sobre a mesa posta da nossa sala. Era o meu aniversário de 35 anos, mas o silêncio da casa era o meu único convidado. Passei a tarde preparando um rosbife ao molho de vinho, o prato favorito do Marcos. Eu queria que aquela noite fosse um recomeço, um momento para ele me enxergar de novo. Ouvi o barulho do motor do carro na garagem e meu coração acelerou de ansiedade. Marcos entrou em casa com o rosto fechado, sem sequer me olhar nos olhos por um segundo. Ele jogou a pasta de couro sobre o aparador e bufou, soltando o nó da gravata com raiva. Oi, querido. Feliz aniversário para mim? Eu disse, tentando quebrar o gelo. Ele me olhou de cima a baixo, com desdém que já estava se tornando rotina entre nós. Ah, é mesmo. Outro ano que passa e você continua aqui, estagnada. Ele disparou. Senti o impacto daquelas palavras no peito, mas apontei para a mesa decorada com carinho. Eu fiz o seu jantar favorito. Achei que poderíamos comemorar nossas conquistas. Ele soltou uma gargalhada seca, sentando-se à mesa sem nem lavar as mãos para comer. Nossas conquistas, Helena? Eu conquisto as coisas. Você só gasta o meu dinheiro. Eu respirei fundo, apertando o guardanapo de tecido sob a mesa para não deixar transparecer. Eu também trabalho, Marcos. Minhas traduções estão crescendo. Eu tenho clientes novos. Traduções? Por favor, não chame esses bicos de trabalho de verdade. Ele me cortou, rindo. Ele enfiou a mão no bolso da calça e tirou um envelope pequeno e bastante amassado. Tome! Já que você reclama que eu não te dou atenção, aqui está o seu presente. Eu peguei o envelope com esperança, achando que talvez fosse algo simbólico, uma joia. Meus dedos tocaram algo rígido e plástico lá dentro e meu estômago afundou na hora. Tirei o objeto. Era um cartão de vale-refeição com o logotipo de uma lanchonete de esquina. Um vale-refeição de R$ 50, Marcos? Perguntei, com a minha voz falhando. É para você almoçar amanhã enquanto brinca de ser executiva no computador, ele disse. Ele começou a comer o rosbife, reclamando alto que a carne estava um pouco passada. Considere um incentivo. Quem sabe um dia você ganha o suficiente para pagar o próprio lanche. Eu olhei para aquele cartão azul e senti uma queimação subir pela minha garganta. Não era tristeza, era uma fúria gelada que eu nunca tinha sentido antes em toda a minha vida. Marcos continuou falando sobre como ele era o pilar daquela casa e de como eu tinha sorte. Se não fosse por mim, você estaria passando fome com esses seus textinhos, ele afirmou. Eu não respondi. Apenas guardei o cartão no bolso e comecei a comer em total silêncio. Cada garfada tinha o gosto da decisão que eu acabará de tomar ali mesmo, naquela mesa. Ele não sabia que, naquela mesma tarde, eu tinha recebido um e-mail de confirmação final. Uma multinacional americana havia me contratado como consultora sênior de estratégia global. O valor que eu receberia no primeiro mês pagaria 10 jantares como aquele sem esforço. Mas eu decidi que ele não saberia de absolutamente nada até que fosse tarde demais. Marcos limpou a boca com o guardanapo e se levantou sem me ajudar com um prato sequer. Amanhã eu tenho uma reunião importante. Não me acorde cedo com o barulho do teclado. Eu observei subir as escadas, sentindo que o homem que eu amei tinha morrido para mim. Fiquei ali, sozinha com os restos do jantar e o meu presente humilhante de R$ 50. Eu lavei cada prato com uma calma quase assustadora, processando toda aquela situação. Aquele cartão seria o último presente que ele ousaria me dar em toda a sua existência. Eu não era a mulher frágil que ele pensava que tinha sob controle e submissão. Eu era a tempestade que estava se formando silenciosamente no horizonte da vida dele. A partir de amanhã, minha vida seria um segredo absoluto guardado em pastas digitais. Eu ia provar para ele, e principalmente para mim, o quanto eu realmente valia no mercado. A contagem regressiva para minha liberdade começou naquele exato momento de dor. E o preço daquela humilhação seria muito mais alto do que ele poderia sequer imaginar. Eu apaguei as luzes da sala, deixando apenas a luz da lua entrar pela janela de vidro. Olhei para o meu reflexo no vidro e vi uma mulher que ele já não conhecia mais.
Ele achava que tinha o poder porque tinha o talão de cheques em mãos e o nome na conta. Mas o verdadeiro poder estava na inteligência que eu escondia atrás do meu silêncio. Dormi no sofá naquela noite, sentindo que a cama de casal era um território inimigo e hostil. Sonhei com números, contratos e uma vida onde eu não precisava pedir permissão para ser. Ao amanhecer, eu seria uma nova Helena, focada, determinada e totalmente implacável. Marcos veria o monstro que criou com seu desprezo gratuito e sua falta de amor básico. Limpei uma última lágrima que teimava em cair e respirei fundo, enchendo os pulmões. O jogo estava apenas começando e eu já sabia exatamente como ele terminaria para nós dois. Amanhã seria o primeiro dia da minha construção silenciosa rumo ao topo do mundo. R$ 50 era o valor que ele dava a mim, mas o meu valor era incalculável. Acordei antes do sol nascer e já estava no meu pequeno escritório improvisado nos fundos. Marcos passou pela porta do quarto apenas para reclamar da cor da minha blusa de manhã. Você parece uma secretária de terceira categoria com essa roupa, ele disse, saindo. Eu sorri para o monitor, sabendo que aquela secretária acabará de faturar $2.000. O trabalho na multinacional era intenso, mas eu me sentia mais viva do que nunca em anos. Eu gerenciava equipes em 3 fusos horários diferentes, tudo em absoluto sigilo profissional. Marcos achava que eu estava apenas digitando textinhos enquanto ele trabalhava de verdade. Ele não percebia que eu estava mapeando cada dívida que ele fazia para manter as aparências. Ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, com cheiro de bebida e perfume barato. Tive que pagar o jantar para os diretores de novo. Sorte que eu ganho bem, ele mentia. Eu sabia, por meio do nosso extrato conjunto, que ele estava pegando empréstimos bancários. Ele estava se afundando financeiramente para manter um status que ele já não possuía. Eu, por outro lado, abri uma conta em um banco digital que ele nem suspeitava existir. Todo meu bônus de assinatura e meus salários em dólar eram depositados diretamente lá. Eu via o saldo crescer enquanto o respeito que eu tinha por ele desaparecia por completo. Certa vez, ele chutou a porta do meu escritório porque eu não tinha feito café na hora. Você está sendo paga para trabalhar ou para brincar nesse computador? Ele gritou forte. Eu mantive a calma absoluta, fechei a aba do meu extrato bancário e olhei para ele. O café está na garrafa, Marcos. Eu estava apenas terminando um prazo importante aqui. Prazo? De quanto? R$ 10? Ele zombou, saindo do cômodo com um gesto de descaso. Aquelas pequenas agressões diárias eram como tijolos na construção da minha nova vida. Literalmente. Eu já tinha dado a entrada em uma cobertura maravilhosa em um bairro nobre. A escritura estava apenas no meu nome, protegida por um regime legal de bens próprio. Eu estava limpando o rastro de qualquer dependência que um dia tive daquele homem. Eu via Marcos se vangloriar com os amigos no viva voz do celular sobre seus investimentos. Minha mulher? Ela não entende nada de finanças. É uma alma simples e limitada, dizia. Eu ria baixinho enquanto analisava os gráficos de mercado que ele mal sabia interpretar. Ele era um rei de papel, governando um reino de dívidas acumuladas e mentiras tolas. Faltava pouco para o evento de gala da empresa, onde ele trabalhava como analista sênior. Ele estava totalmente obcecado em impressionar o novo CEO, o Dr. Arnaldo, que viria. Você vai comigo, mas não abra a boca. Apenas sorria e pareça bonita, ele me ordenou. Eu aceitei o convite prontamente, mas com um plano que ele jamais poderia antecipar. Eu já conhecia o Dr. Arnaldo muito bem através das nossas reuniões de diretoria semanais. Ele era o meu contato direto e principal na multinacional que agora me pagava fortunas. Nós havíamos trocado dezenas de e-mails técnicos e feito várias reuniões estratégicas. Ele me conhecia como Doutora Helena, a consultora que salvou a operação no Brasil. Mas ele não tinha a menor ideia de que eu era a esposa do analista que ele ia demitir. Marcos escondia minha identidade dele, com medo de que eu passasse vergonha na empresa. Eu preparei meu vestido para aquela noite como se estivesse preparando uma armadura. Não era um vestido que Marcos tinha comprado, eu comprei com meu próprio esforço.
Era de uma seda pura, de cor escura, discreto, mas que exalava uma autoridade inegável. Eu estava pronta para minha estreia triunfal e para o encerramento da farsa de Marcos. As noites de humilhação e os dias de trabalho exaustivo estavam prestes a valer a pena. Eu olhei para o vale-refeição que ele me deu no aniversário, ainda guardado na gaveta. Ele seria o acessório principal daquela noite, o símbolo da minha vitória final e justa. Marcos achava que eu era o seu fardo pesado, mas descobriria que eu era o seu destino. Senti um frio na barriga, mas não era de medo, era de pura e absoluta antecipação. Eu tinha cada documento, cada prova e cada centavo contados para o desfecho de hoje. A justiça tarda, mas quando chega pelas mãos de uma mulher decidida, ela é avassaladora. Ele achava que tinha me quebrado em 1000 pedaços, mas ele apenas me forjou em aço puro. Hoje o mundo dele cairia, e eu estaria lá para assistir a cada pedaço se estraçalhar. Eu não queria apenas vingança, eu queria o que era meu por direito, a minha dignidade. E o preço da minha dignidade seria o silêncio eterno e a queda livre de Marcos. A contagem regressiva para o jantar de gala estava em suas últimas e decisivas horas. Eu me olhei no espelho e vi uma vencedora, pronta para retomar as rédeas da própria vida. Que comece o espetáculo, pois a plateia já está sentada e o palco é todo meu hoje. O salão de festas estava deslumbrante, cheio de luzes e pessoas em trajes caros e finos. Marcos caminhava ao meu lado como se fosse o dono do lugar, com o peito muito estufado. Mantenha-se perto de mim e não ouse falar com ninguém importante, ele sussurrou. Eu apenas sorri calmamente, sentindo o peso dos papéis de divórcio dentro da minha bolsa. Ele avistou o Dr. Arnaldo no centro do salão e quase correu de forma patética em sua direção. Senhor Arnaldo, que prazer revê-lo. Sou Marcos, do seu setor de análise de dados. O CEO se virou com uma expressão neutra, mas seus olhos brilharam ao me ver logo atrás. Marcos, sim, mas espere um pouco, o Dr. Arnaldo disse, ignorando a mão dele. Ele deu um passo à frente e segurou a minha mão com respeito profundo e admirável. Helena, o que você está fazendo aqui? Não me diga que conhece este rapaz do meu setor. Ele é o meu marido, Arnaldo. Pelo menos por mais alguns minutos. Eu respondi firme. Marcos ficou pálido na hora, a boca aberta, olhando de mim para o seu chefe com pavor. Marido? O doutor Arnaldo repetiu, confuso. Mas você é a nossa consultora estratégica. Marcos me disse que você era apenas uma dona de casa sem experiência, Helena. O salão inteiro parecia ter ficado em silêncio absoluto para ouvir cada palavra nossa. Ele tem uma visão muito distorcida da realidade, Arnaldo. Ele acha que eu o sigo. Eu tirei o envelope pardo da bolsa e o entreguei para o Marcos, que tremia visivelmente. O que é isso agora? Ele gaguejou, a voz sumindo diante da plateia de executivos. São os papéis do nosso divórcio e o meu contra-cheque deste mês. Marcos, olhe bem. Aquele que você disse que não pagaria nem o meu lanche de aniversário, lembra-se? Marcos abriu o papel e, quando viu o valor depositado na minha conta, quase desmaiou. Eram mais de 600 mil reais entre bônus e salários, uma fortuna que ele não tinha. Isso não pode ser verdade. Você deve ter feito algo ilegal. Ele gritou, perdido. O doutor Arnaldo interveio imediatamente, sua voz soando como uma ordem no grande salão. Cuidado com as calúnias, Marcos. Helena é a mente que salvou nossa fusão este mês. E quanto a você, sua performance tem sido sofrível e sua conduta pessoal, um lixo. Você está demitido a partir de agora. Pode passar no RH amanhã cedo para sair. Marcos olhou em volta, vendo desprezo nos olhos de todos os seus colegas de trabalho. Eu tirei o cartão de vale-refeição do bolso e o coloquei na mão trêmula e suada dele. Tome, Marcos. Você vai precisar disso mais do que eu agora que não tem emprego. Eu já quitei as dívidas desta casa que você escondeu, mas a casa agora é só minha. Você tem exatamente 24 horas para tirar suas coisas de lá e sumir da minha frente. Ele tentou segurar o meu braço, mas eu me esquivei com uma agilidade cortante e fria. Não me toque nunca mais.
Você escolheu ser um carrasco em vez de ser um companheiro. Agora, aproveite o seu presente de R$ 50. Ele vale o que sobrou de você. Eu me virei para o Dr. Arnaldo e agradeci gentilmente por todo o apoio profissional dado. Saí do salão com a cabeça erguida, sentindo que cada passo me libertava do meu passado. O ar da noite nunca pareceu tão doce, tão leve e tão cheio de novas possibilidades. Entrei no meu carro novo e, pela primeira vez em anos, eu não senti medo de nada. Eu era Helena, a mulher que transformou uma humilhação em um império de muito sucesso. Enquanto dirigia, vi as luzes da cidade passando rápidas, como as memórias do que sofri. Eu não sentia ódio dele, sentia apenas uma libertação que dinheiro nenhum pode comprar. Marcos ficaria para trás como uma nota de rodapé esquecida em uma história gloriosa. Amanhã eu acordaria na minha cobertura, com a minha própria vida e os meus termos. Cheguei em casa e comecei a arrumar minhas coisas, sem pressa, saboreando a minha paz. O silêncio agora não era mais de solidão, era de autonomia, força e autodescoberta. Eu venci não porque ganhei mais dinheiro, mas porque recuperei a minha alma ferida. E nunca mais, ninguém no mundo, ousaria me dar migalhas como preço pela minha vida. Olhei para o horizonte e vi o sol começando a querer nascer no fim daquela madrugada. Era o primeiro dia do resto da minha vida vitoriosa, e eu mal podia esperar por ele. Fechei a porta daquela casa pela última vez, deixando a chave em cima da mesa fria. A história da esposa dependente morria ali, e a da mulher poderosa estava nascendo. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!